ano, vamos para mais uma aula de história e hoje a gente vai falar sobre a Grécia, sendo que a gente vai dividir em partes. Como vocês viram, a gente vai ver aí a primeira parte da aula, certo? Esse conteúdo ele é extenso, então eu resolvi dividir em várias aulas. E hoje começa a parte 1. Então, vamos fazer aqui uma breve introdução sobre esse conteúdo, certo? Então, vamos lá. A Grécia é um país da Europa que fica formado ali por duas regiões bem distintas. Uma parte continental, que fica formada ali pela Península Balcânica, e a outra insular, que é composta por mais de 2.000 ilhas espalhadas pelo Mar Mediterrâneo, certo? E o que é que a gente vai ver aí? A gente vai ver que foi nessa região que há cerca de 4.000 anos se desenvolveu uma das mais influentes civilizações do mundo oriental, que foi a civilização grega. Entre 2000 e 1000 a.C., diversos povos em diferentes épocas se instalaram ali. Esses povos foram eles, os aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos tinham línguas e crenças bem semelhantes e foram eles que deram origem, ao povo grego, ou helenos, Então, esses povos, o povo grego e os helenos, surgiram da mistura desses 4 povos que eu apresentei para vocês aí. Essas comunidades cresceram e deram origem, e também se desenvolveram, tiveram cidades e tiveram suas características econômicas e políticas, Então, houve ali uma miscigenação entre esses povos, que foi o que eu acabei de falar, deu origem ao povo que a gente hoje conhece como civilização grega. Essa civilização, pouco a pouco, foi avançando e deixando ali um legado permanente e vivo na sociedade. Os gregos foram responsáveis, entre outras realizações, pela criação do teatro e também da filosofia. E depois a gente vai ver também a democracia, que foi aí um marco da história da Grécia. Mas aí a gente vai deixar para explicar quando a gente for falar da parte política da Grécia, tá certo? Agora a gente vai focar na formação da antiga Grécia. Os povos que formaram a antiga Grécia. Bom, aqui nessa imagem nós temos as cidades que foram fundadas por esses povos. Os povos que se classificam como aqueus foram os fundadores da cidade chamada de Micenas. Então, eles foram os primeiros povos a se estabelecerem ali na Península Balcânica. Eles também foram responsáveis por outras cidades também, como Pilo e Tirinto, que também estão aí destacadas no mapa, presentes no mapa. Também temos outras cidades que também foram de suma importância na Grécia. Porém, cada cidade dessa tem um período marcante da história da Grécia, que vocês vão ver logo a seguir. Nessa próxima imagem que vou mostrar, eu vou colocar aqui a classificação dos períodos da história da Grécia, tá certo? Então, depois disso, a gente vai começar a ver aí quais foram as cidades que se destacaram, dentro desses períodos, tá bom? Aí a gente vai focar nas duas principais, que são elas Esparta e Atenas. Bom, gente, a Grécia, ela tem uma divisão cronológica, certo? Ela está dividida aí em período pré-homérico, período homérico, período arcaico, clássico e helenístico. Aí a gente vai ver aí cada um deles, certo? A gente vai ver primeiro o período pré-homérico. Como é que a gente classifica esse período?
Bom, esse período pré-homérico, ele vai de aproximadamente 2000 a.C. até 1200 a.C. Então, esse período correspondeu à formação, foi o período que teve ali a formação do povo grego, a partir da existência de duas grandes civilizações nas regiões do mundo, certo? Então, essa aí foi a primeira parte, né, da formação do povo. E eu tenho um outro período, que é o período homérico. O período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu, obviamente, após o período pré-homérico, entre os anos 1500 a.C. a 800 a.C., certo? Então, o nome dado a esta fase está relacionado com o poeta grego Homero, que foi o autor de dois poemas épicos, certo? Em seguida, nós temos o período arcaico, que foi entre os anos de 800 a.C. até 500 a.C. Esse período é o terceiro período histórico da Grécia Antiga, que veio aí logo após, como vocês podem ver, o período homérico. Então, esse foi o período em que surgiram as chamadas polis, certo? Que era muito diferente das cidades que a gente já conheceu, porque eram chamadas aí de cidades-estado. Então, a polis grega era uma cidade-estado e tinha sua própria vida econômica. Sua organização social era bem específica. Ela tinha ali suas próprias leis, certo? Então, assim, cada polis era governada por um rei, que era chamado de basileu. Ele era escolhido por grandes proprietários de terra e governava com o apoio também desses grupos. Então, esse tipo de governo em que a gente pode ver o poder na mão de um pequeno grupo era chamado de aristocrata ou aristocracia, que significa assim a autoridade dos melhores, tá certo? Então, o momento arcaico, né, o período arcaico é quando a gente vê ali a formação das primeiras polis, que eram também conhecidas como cidades-estado. Em seguida, a gente tem o período clássico. Bom, o período clássico foi o momento em que se desenvolveu aí as áreas da filosofia, das artes, e também marca o momento do desenvolvimento da democracia na cidade de Atenas, certo? Então, a gente vai ver aí também um período que teve as guerras, que também contribuíram para a decadência da sociedade grega. Então, só refrescando para vocês aí, então a gente pode colocar resumidamente que o período pré-homérico foram onde começaram a surgir aqueles primeiros povos que eu falei para vocês, né, que deu início à formação da Grécia, tá bom? Que eram eles os aqueus, lembram deles? Eólios, dórios e jônios. Então, esse é o período pré-homérico. O período homérico é a formação também dos grupos familiares, tá certo? Que são chamados de gêneros, que eu esqueci de falar para vocês. Gênero significa base familiar. O período arcaico foi a formação das polis e o período clássico foi ali a formação das artes e também do surgimento da democracia. E agora a gente vai ver o último período. O período helenístico ou helenismo foi a época em que a Grécia ela esteve sob o domínio dos macedônios. Então, isso aconteceu entre os séculos 3 e 2 a.C. Então, foi tão grande a influência grega que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios
dominados. Então, esse período aí foi a queda, né? A decadência, o choque, principalmente com os macedônios e também romanos, tá certo? Bom, aqui eu tenho um pouquinho da economia dos gregos, o que é que gerava, o que é que eles faziam, né, economicamente falando. Então, eles vendiam ali, eles cultivavam ali trigo, também eles tinham ali o domínio da cerâmica e também forneciam madeiras, peles, metais, lãs e também praticavam comércio marítimo, né, que foi ali que fez com que eles se desenvolvessem mais e chegaram até a produzir suas próprias moedas de metal. Bom, nessa imagem vocês podem aí observar, né, o que eles faziam, né, a arte em cerâmica, e também a gente tem a imagem aí de algumas moedas antigas, certo? Que foram encontradas ali por historiadores e que tudo indica que era da cidade de Atenas. A gente viu ali, né, a formação das polis, ou seja, as cidades-estado. Mas a gente tem as cidades-estados que mais se destacou da história da Grécia, que foram elas: Esparta, Atenas, Tebas e Corinto, tá certo? Então, cada polis tinha sua própria organização social, sua própria religião, sua própria política e sua própria economia. Outra coisa importante que a gente deve ver é que essas polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas, núcleo e núcleo principal. Bom, nessa imagem aqui dá para vocês verem como era organizada essas cidades-estados, né? Então, ela era formada pelo espaço urbano e pelo espaço rural. E em sua volta tinha o governo e as suas próprias administrações. Bom, a gente vai dar um destaque aí, gente, para esse nomezinho que vocês estão vendo aí, chamado de Acrópole. O que era isso? Nas polis, a Acrópole era o centro religioso, ou seja, era onde aconteciam as manifestações religiosas das cidades, ou seja, das polis. Então, a Acrópole era uma cidadela fortificada, onde eram erguidos os templos para adorar, assim, as suas divindades, né? A divindade daquela polis. Porque, como eu falei para vocês, cada polis tinha uma religião específica, certo? Uma forma de governo, uma religião específica e tudo mais. E a gente também vê aí a ágora, que eram ali os edifícios públicos, ginásios, teatros, oficinas e artesãos. Ali é onde ficavam. Então, assim, era como se fosse uma praça que os cidadãos se reuniam para discutir e elaborar também novas leis e assuntos relacionados à cidade, que no caso era a polis. Então, era na ágora que também os comerciantes vendiam suas mercadorias e os juízes julgavam ali os criminosos. Bom, a gente tem aí uns slides que está explicando aquela formação da classificação dos períodos da história da Grécia, sendo que aqui é o momento que vocês vão parar para poder realmente escrever, certo? Porque aí vai falar dos períodos. Aqui eu comecei falando do período pré-homérico, sendo que aqui você vai ter como, além de escutar, vocês também tem como anotar o conteúdo, né?
Então, como eu falei para vocês, o período pré-homérico foi onde aconteceu a formação dos primeiros povos, que são aqueles, né, aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, foi quando eles se fixaram ali na região, formando assim a cultura grega. Depois a gente vai ver aí o período homérico, certo? E esse período foi ali onde a Grécia Antiga se tornou ali a chamada polis. Bom, os próximos slides vêm aí com textos, onde eu sugiro que vocês copiem, tá certo? Porque assim, foi o que eu expliquei lá no começo, porém aqui tá o textozinho para que vocês possam colocar no caderno para fazer uma leitura para um estudo aí, né, de atividades e tudo mais. Bom, pessoal, como eu falei, né, esse conteúdo ele é bem extenso, então, para não ficar uma aula tão cansativa, então eu resolvi dividir ele em partes. Então, a primeira parte da aula sobre Grécia vai ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí um feedback. Vou deixar atividades para vocês responderem, certo? Então, vou ficando por aqui. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.